vídeo, olha eu aqui, mais um conteúdo, mais conhecimento para nós. Hoje eu quero estar falando sobre a não entrada de Moisés na Terra Prometida. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Vamos desmistificar esse assunto? Mas antes, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá, minha Bíblia já está aberta aqui. Livro de Êxodo, no capítulo, vamos lá, 17. Livro de Êxodo, capítulo 17, o texto nos diz assim: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Olha a situação que Moisés estava ali enfrentando. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara. Olha agora a ordem que o Senhor vai dar. Com que feriste o rio, ó, mesma vara. E vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha e dela sairão águas. Presta atenção. O Senhor falou para Moisés, ferir a rocha. E o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá, que significa tentação, né? Provocação. E Meribá, que significa contenda, que foi ali o cenário que aconteceu por causa da sede daquele povo, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Olha, amados, eles tinham acabado de sair do Egito, eles tinham partido do Egito, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, eles estavam experimentando, se olhar aqui no capítulo anterior, eles experimentaram alimento, codornizes, maná, aquela coisa miúda que vinha do alto para alimentá-los, e eles estavam agora tentando a Deus, dizendo assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Então Deus, ele abençoa com água? Ele abençoa, ok? Então houve essa primeira manifestação sobrenatural de Deus, onde Moisés feriu a rocha e saiu água. Agora vamos para Números, capítulo 20, a partir do versículo 1. O texto nos diz assim, vamos ler. Números, estou certo aqui? Tá, Números 20 a partir... eu coloquei a partir do 1, mas eu quero ler a partir do 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés estava fazendo tudo direitinho. Versículo 10. Preste agora atenção nesse versículo 10 aqui. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Vamos entender, amados, que tipificando aqui, essa rocha estava representando também Cristo. Vamos lá. E Moisés disse-lhes:
Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Deus não falou que ele ia tocar ali naquela rocha? Deus não estava dizendo que ele iria dar ordem à rocha, Moisés iria dar ordem para a rocha e a água ia sair. Só que Moisés já estava tão irado com aquela congregação, com aquele povo, com aquela rebeldia, que o X da questão da não entrada de Moisés na terra prometida, a gente começa a ver aqui, Números vai relatar essa segunda manifestação da água saindo da rocha, mas o que vai ser destacado aqui são as palavras de Moisés. Moisés vai reunir e vai dizer assim: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Muitas pessoas falam que Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu 2 vezes. Se nós formos analisar de uma forma assim mais coerente esses textos aqui, o que a gente vai observar que não foi exatamente isso. E olha só o que diz o versículo 12, porque o Senhor agora, ele vai repreender Moisés pela fala dele. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos entender aqui. Quando o Senhor ele fala assim para Moisés: Moisés, você não me santificou diante deles. Olha como é sério trazer sobre Jesus uma imagem negativa. Porque quando Moisés ele fala: porquanto não me creste a mim? Quando Moisés fala assim: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos? O próprio Moisés, ele se colocou como alguém que estava ali questionando junto com aqueles rebeldes, com aqueles murmuradores. E a fala dele, fez com que o nome do Senhor deixasse de ser mais uma vez glorificado como foi da primeira quando ele tocou. Isso é tão sério porque o nome do Senhor precisa ser santificado em tudo na nossa vida. Todas as nossas ações, nossas falas, nosso dia a dia, nossa prática de vida. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Olha o perigo de denegrir o nome de Jesus, de fazer com que o nome de Jesus seja visto de forma negativa. Então o Senhor agora aqui ele vai dizer para Moisés: Moisés, você não creu em mim para me santificar diante. Então o Senhor estava agora repreendendo Moisés. Por quê? Porque não estava somente Moisés e o Senhor, mas estava todo aquele povo, e o povo presenciou, ouvindo, escutando as palavras mal criadas de Moisés. E eu quero ler aqui em Números 27, vamos lá, versículo 12, que diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Olha esse diálogo. E havendo-a visto, Moisés sobe ao monte, vê a terra prometida, e havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Então Deus está agora anunciando para Moisés, para ele somente olhar, mas ele não entraria fisicamente na terra prometida. E Deus vai dizer para Moisés o porquê que ele não entraria. Versículo 14. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim,
na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Miribá de Cade no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor dizendo, é até o versículo que eu coloquei, 14. Não, só até o 14 mesmo, que aqui vai entrar outro diálogo. Então o que o Senhor está agora anunciando a Moisés? Moisés, olhe a terra, porque você não vai entrar. Mas por quê? Porque eu fiquei irado e feri violentamente a rocha. O Senhor vai detalhar qual é a razão dele não entrar. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas. Então o Senhor não queria que Moisés falasse o que ele falou. E o que Moisés falou? Ele falou palavras como se fosse o próprio povo falando. Ah, porventura o Senhor está conosco? Moisés falou. Porventura sairá água dessa rocha? Ele deu um mau testemunho do próprio Senhor diante daquele povo. Vamos ver aqui o versículo, eu li o versículo até o versículo 14, né? Sim, quero ler aqui números 11, que a gente vai entender como o Senhor, ele preserva o nome dele e por isso nós também precisamos preservar. Números 11, nós já estou encerrando o vídeo, números 11, versículo 21, nos diz assim. Agora você vai observar aqui Moisés conversando com Deus e você vai observar que o teor da conversa e as palavras de Moisés são um pouco assim meio cabeludas, meio mal criadas, mas você vai observar que ali só está ele e Deus. Ele e Deus. Nesse contexto aqui, quando Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. Só que lá naquele outro contexto, você vai observar que foi a repreensão. Por que Deus ele não fala para Moisés que ele não estava santificando o nome do Senhor nesse diálogo que eu vou ler agora? Por quê? Porque só era Moisés e Deus. Ali no caso, Deus estava entendendo a posição de Moisés. Só que na outra questão da rocha que iria sair água, Deus não aceitou o que Moisés falou diante do povo. Agora, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Não é que Moisés perdeu a salvação. Não. Moisés não entrar na terra prometida não significa que ele não estará na eternidade com Deus. Não é isso. Só que ali ele recebeu uma lição de que, principalmente por ele ser um líder, ele deveria o quê? O tempo todo preservar a santidade no nome do Senhor. E o texto aqui diz assim, a partir do 21. E disse Moisés, olha Moisés falando para o próprio Senhor, 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhes-eis carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem. Moisés perguntando para Deus. Deus não erra em nada. Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Olha o que Moisés está falando para Deus. Aí olha o que Deus responde para Moisés. Porém o Senhor disse para Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Olha, amados, o que o Senhor... Então você vê que aqui é entre Moisés e Deus. Lá era todo aquele povo ouvindo as palavras de ira de Moisés. Aí o Senhor fala, né? Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Então, o texto vai continuar e você vai ver que Deus não vai repreender Moisés pela fala dele, pela pergunta. Então, Moisés faz uma pergunta para Deus como se tivesse assim, lógico, não está duvidando de Deus, ele estava ali questionando. E também Moisés lá na rocha
faz aquela pergunta, vamos lá ver, em Números 20, para a gente encerrar, faz aquela pergunta que, diante daquele povo, Deus olhou como ofensa a santidade dele. Porque Moisés fala assim: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Tamanha ira Moisés estava. Então, o que a gente aprende aqui? Precisamos conter a nossa ira, precisamos vigiar o que nós estamos falando, perto de quem nós estamos falando, se o nome do Senhor está sendo glorificado através da nossa vida, se o nome do Senhor está sendo glorificado através da nossa postura, socialmente falando, no meio da congregação, também no trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família. Por quê? Porque o Senhor está atento a tudo. Qual é a forma que eu me posiciono? Como as pessoas veem Deus através da minha vida? Se eu sou um testemunho, se eu sou uma carta escrita e lida pela sociedade, como que eles estão lendo essa carta? Porque isso vai ser pesado naquele grande dia. Então, tomemos cuidado com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e com as nossas emoções. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.